Saudação de paz a todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Estamos aqui em mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical EBD, a qual nós vamos estar tratando acerca do quarto trimestre da lição bíblica, a qual tem uma justiça divina. E estaremos abordando hoje a lição de número 1 desse quarto trimestre, que o tema é Ezequiel, o atalaia de Deus. E eu quero desde já lhe perguntar, quem era Ezequiel? E o que é verdadeiramente um atalaia de Deus? Nessa videoaula nós vamos estar explicando tudo isso para você. Que Deus abençoe a sua vida e nos acompanhe. O profeta Ezequiel, ele traz uma palavra de juízo ao coração do povo acerca da destruição de Jerusalém, do templo, que ainda não tinha sido destruído. Mesmo com o cativeiro, aonde os judeus foram levados cativos, muitos dos que ficaram em Jerusalém, muitos dos que ficaram em Judá, eles acreditavam, que haveria uma provisão da parte de Deus, um livramento da parte de Deus, porque o templo ainda estava de pé. E o profeta Jeremias estava profetizando dentro de Jerusalém, mas o povo não lhe dava ouvido. Mas Deus levanta o profeta Ezequiel dentro do cativeiro babilônico para trazer ao coração do povo uma palavra de juízo por causa da idolatria, por causa da prostituição que o povo estava vivendo. A segunda parte do livro de Ezequiel, a partir do capítulo 25 ao capítulo 32, contém as profecias de juízo contra sete cidades, a qual estava se vangloriando por causa da queda de Judá. Cidades essas como Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e até mesmo Egito, que estavam se vangloriando porque viu a queda de Judá. No capítulo de número 25 ao 32, o profeta Ezequiel traz uma palavra de juízo contra essas nações. E a lição, ela nos dá a entender que o Deus Yahvé, ele não só é Deus da nação de Israel, ele também é Deus de todas as outras nações. A terceira parte do livro de Ezequiel, que é dividido, ele começa a partir do capítulo de número 33 ao capítulo de número 48. Começa com a notícia da queda de Jerusalém. Os oráculos do capítulo 33 ao 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo. Ou seja, a partir do capítulo de número 33 até o capítulo de número 48, do capítulo 33 ao 39 fala da queda de Judá, da queda do templo, da queda de Jerusalém, da destruição, porque na primeira invasão foi queimadas as portas, derrubados os muros, destruídas as casas, mas o templo ainda continuava de pé. Nessa terceira invasão, a Babilônia vem e destrói o templo do Senhor ali naquele lugar. E o povo entra em desespero e lhe falta a esperança. Tanto que no capítulo de número 37, na visão do vale de ossos secos,
A Bíblia diz que o povo diz e pereceu a nossa esperança. O povo não tinha mais esperança, porque não viu nada acontecer, o tempo estava passando e o povo estava desanimando ali dentro do cativeiro babilônico, acreditando que não tinha mais condição, ou que não havia mais livramento, que Deus havia abandonado o seu povo. Mas aí Deus, a partir do capítulo de número 37 em diante, do livro do profeta Ezequiel até o 48, Deus começa a trazer uma palavra de esperança ao coração do povo, a trazer uma palavra de restauração da nação de Israel. As profecias do capítulo 38 e 39 fala da invasão e a derrota de Gog e seu bando à Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. O povo de Deus que ali estava dentro do cativeiro estava desanimado, estava cabisbaixo, estava triste, mas o Senhor lhe traz uma palavra de esperança, dizendo que ia trazer eles de volta para dentro da cidade, para dentro da nação de Israel, porque Deus não havia abandonado o seu povo, e trazendo uma palavra ao coração deles. O segundo tópico dessa lição, ele fala sobre o profeta Ezequiel. As poucas informações sobre a vida e a pessoa de Ezequiel, nós não encontramos em nenhum outro livro, em nenhum outro contexto sagrado, a não ser no livro que tem o seu nome. A primeira coisa, no segundo tópico, que nós precisamos entender é a identidade do profeta Ezequiel. Seu nome, Ezequiel, que significa fortalecido por Deus, e não aparece o seu nome em nenhum outro livro, nem no livro dos reis, nem no livro das crônicas. O pouco que sabemos sobre este profeta é o que está registrado no seu livro. E esses fatos aparecem e ilustram a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Ou seja, o profeta Ezequiel, ele está relatando algo que ele estava vivenciando dentro do cativeiro babilônico. O seu ministério começa com 30 anos de idade, como a lição nos diz, o texto bíblico também nos diz. Alguns estudiosos divergem, que ele diz no 30º ano, no capítulo 1 do seu livro, ele fala acerca, capítulo 1, versículo 1, ele fala acerca do seu chamado, de quando começa o seu chamado, no 30º ano, mas ali está falando que no 30º ano, a sua idade, quando ele começa o seu ministério profético. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas acredita que o ministério do profeta Ezequiel durou em torno de 22 anos. Por isso que também ele é conhecido como um dos profetas maiores. Não pela quantidade de profecia, mas pelo período de tempo que exerceu o seu ministério profético, que foi cerca de 22 anos. O segundo subtópico do segundo tópico fala sobre a procedência, ou seja, quem é o profeta Ezequiel, da onde ele veio, da onde ele surgiu em um cenário caótico, em um cenário
de desolação, de destruição para a nação de Israel, surge um profeta. Um profeta esse que era contemporâneo ao profeta Jeremias, que estava profetizando dentro da nação de Israel, e também era contemporâneo ao profeta Daniel, que estava dentro da Babilônia. Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi, sacerdote. Capítulo 1, versículo 3, a Bíblia narra que Ezequiel era filho de sacerdote. Isso nos causa um certo espanto, por quê? Porque Ezequiel, ele tinha um chamado de sacerdote. Ele veio de uma família sacerdotal. Ele estudou a vida inteira para ser sacerdote. E aos 30 anos de idade, ele começaria a exercer a sua função sacerdotal dentro do templo do Senhor. Mas Deus muda todo o projeto, todo o plano na vida do profeta Ezequiel, que tinha um chamado para sacerdote, mas agora Deus o chama para ser profeta no meio do seu povo que estava cativo. Então, nós entendemos ali que Ezequiel, quando ele é deportado no ano de 597 a.C. pelo rei Nabucodonosor e levado para a Babilônia, ele é colocado ali próximo ao rio Quebar. Ele ficava na parte externa da Babilônia, mas a Bíblia diz que ele tinha visões, ele tinha revelações da parte de Deus. Assim como Jeremias, ele era conhecido como um profeta das lágrimas, Isaías conhecido como um profeta messiânico, Ezequiel era conhecido como um profeta das visões, porque o Senhor lhe dá revelações grandiosas para que ele assim trouxesse ao coração do povo um despertamento, porque todas as vezes que o povo de Deus eles se desviavam do caminho, eles se desviavam do propósito do Senhor, eles se desviavam da vontade de Deus, Deus levanta um profeta para trazer ao coração do povo uma palavra que seja de conserto, que seja de ânimo, que seja de correção. Mas sempre Deus, ele tem os seus profetas para transmitir a genuína e poderosa palavra de Deus. Mas para também deixar bem claro acerca desse chamado de Ezequiel, a qual ele estudou para ser sacerdote. O sacerdote, ele tinha um papel na nação. Qual era o papel do sacerdote? Eles ouviam de Deus, ouviam do povo, e levavam para Deus as necessidades do povo. Mas o profeta era diferente. Ele ouvia de Deus e trazia uma palavra ao coração do povo. Então, esse é o profeta Ezequiel, filho de Buzi, da tribo de Levi, descendente do tronco de Arão, descendente de sacerdote, mas Deus muda a história do profeta e ele, a partir daquele momento, ele começa um ministério profético. Terceiro tópico da lição, ele fala sobre o atalaia, o papel de um atalaia. Atalaia é uma palavra feminina de origem árabe. Lugar alto, que significa lugar alto. A função do atalaia é descrita. O papel de um atalaia é tão somente na questão militar,
colocado como um sentinela, aquele que traz a notícia, aquele que antecipa acerca de um ataque do inimigo, aquele que avisa com antecedência, porque ele fica em um lugar chamado torre de vigia, observando a aproximação do inimigo. E quando o inimigo se aproxima, ele é o primeiro a anunciar ao povo que o perigo é iminente. O que nós aprendemos sobre isso, sobre este atalaia, é que o papel do atalaia, ele tem um papel muito importante na vida cristã, dentro da igreja, na sociedade, porque ele sempre vai trazer um despertamento acerca de caminhos que o povo está trilhando e está se distanciando da presença de Deus. Ele traz uma palavra ao coração, ao povo, para que o povo entenda, para que o povo reconheça que está trilhando caminhos errados, caminho de perdição. Esse atalaia, ele tem um papel de grande responsabilidade, porque se ele pregar e o pecador ou aquele que ouve, ele não der ouvido, aquele que ouviu e não deu crédito à pregação, ele será condenado e julgado, porque ele foi alertado acerca do caminho que está trilhando. Mas nós precisamos entender, se o atalaia, ele não relata, ele não fala, ele será cobrado pelaquilo que ele não transmitiu. O segundo subtópico desse terceiro tópico, o fim dos 7 dias. O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugurou o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus. Há uma mudança brusca do gênero literário apocalíptico nessa visão para o estilo tipo dos profetas. E veio a mim a palavra do Senhor. O profeta Ezequiel, ele usa esse termo, e veio a mim a palavra do Senhor. Por que veio a mim a palavra do Senhor? Porque naquele período que Deus levanta o profeta Ezequiel, havia muitos falsos profetas que falavam, que profetizavam coisas boas, coisas que massageavam o ego, o coração da nação de Israel, mesmo a nação de Israel corrompida, vivendo uma profunda idolatria naquele período, mas os profetas daquela época, para massagear o coração do povo, eles traziam uma mensagem de ânimo, de esperança, mesmo o povo estando vivendo em decadência espiritual. Por isso que quando o profeta Ezequiel ele usa este termo, e veio a mim a palavra do Senhor, ele estava direcionando que a palavra que ele ia transmitir ao coração do povo não vinha dele, não era dele, mas sim de Deus. Deus havia falado aos ouvidos do profeta. O Senhor tinha manifestado a sua glória e o profeta, nesse momento, estava transmitindo ao coração do povo. Ao introduzir o seu chamado para ser atalaia, ao fim do 7º dia, deve ser o tempo em que ele esperou para recuperar-se, porque do capítulo 1 até o início do capítulo 3,
O profeta Ezequiel, ele tem visões extraordinárias, visões da glória de Deus, e acredita-se que ele ficou por 7 dias em êxtase espiritual. E depois do 7º dia, ele consegue reagir e começa a transmitir a palavra do Senhor ao coração daqueles que assim estavam ao seu redor. O terceiro subtópico desse segundo tópico fala a expressão filho do homem. O texto sagrado, nós vamos ver cerca de 93 vezes a expressão Deus falando com o profeta Ezequiel, filho do homem. A palavra filho do homem, ali Deus estava falando Ben Adão, ou seja, filho de Adão. Deus estava dizendo para Ezequiel que nada vinha dele, que é para ele entender que ele era pecador, que ele era falho, que ele era imperfeito, que ele tinha falhas. E por isso que todas as vezes Deus o chama de filho do homem. Nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora. Ao passo que Deus é o Senhor da glória, ou seja, Deus estava mostrando para Ezequiel que ele não tinha nada, que tudo que estava sendo transmitido vinha de Deus, que era para ele entender que ele era apenas um instrumento na mão do Senhor. E nós, servos do Senhor, que somos atalaias do Senhor, que transmitimos a palavra do Senhor, precisamos entender que se nós pregamos, vem de Deus. Se nós cantamos, é de Deus. Nós precisamos entender que Deus nos entregou algo precioso para ser usado, para ser uma ferramenta poderosa para que nós venhamos aconselhar, corrigir, redarguir, transmitir a genuína e poderosa palavra do Senhor. O Senhor estava chamando a atenção do profeta para que ele em nenhum momento ele se exaltasse, para que em nenhum momento ele achasse que aquilo que estava acontecendo no seu ministério vinha dele mesmo, estava vindo tão somente de Deus. Amém? O quarto subtópico desse terceiro tópico fala o atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam a sua rebelião. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus, atalaia, para profetizar para os filhos de Israel. Eles não esperavam o resultado de sua pregação. Seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Eu acho interessante esse cuidado de Deus para com o seu povo. Primeiro, nós, ao estudarmos o livro de Daniel, ao estudarmos o livro de Ezequiel e ao estudar o livro de Jeremias, uma gama de pessoas ficou em Jerusalém, mesmo após a destruição. A cidade ficou desolada, os muros derrubados, as portas queimadas a fogo, o templo destruído, as casas destruídas. As pessoas que ficaram ali ficaram em completa miséria. Mas o cuidado de Deus para com o seu povo, Deus dentro de Jerusalém
o profeta Jeremias continua profetizando ali para aqueles que ficaram. O outro grupo de pessoas estavam dentro da Babilônia, e Deus levanta dentro da Babilônia Daniel, Ananias, Azarias e Misael para trazer um despertamento para o povo. Assim também o povo que estava do lado de fora dos muros, próximo ao rio Quebar. Deus levanta o profeta Ezequiel como um atalaia para trazer o despertamento para o povo, que eles necessitavam voltar o seu coração para Deus, que era um período de aflição, de angústia, como foi dito pelo profeta Jeremias, que o cativeiro duraria cerca de 70 anos, mas que Deus, com mãos fortes, ia tirar o povo do cativeiro e ia trazer de volta para a sua terra. Nós precisamos entender que a nossa geração está vivendo um momento de frieza espiritual, de desânimo espiritual, mas Deus está levantando atalaias, homens e mulheres que farão a diferença nessa geração. O quarto tópico e último tópico dessa lição fala sobre a responsabilidade. Existe um termo que nós usamos que diz assim: a quem muito é dado, muito é cobrado. O profeta, ele tinha um chamado e ele sabia da responsabilidade que ele tinha perante Deus e perante a nação. Nesse quarto tópico, vamos falar acerca da responsabilidade individual. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre a nação de Israel se assemelha à nossa como cristão, na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. Seu discurso alcança justos e injustos. Nós precisamos entender que nós somos o porta-voz das boas novas. A nossa geração, ela não pode deixar de falar do amor de Deus, da palavra do Senhor, da mensagem da cruz, da mensagem que transforma, que liberta, que transforma. Nós somos atalaias nesta geração. Primeiro subtópico, a responsabilidade do cristão. São duas as responsabilidades principais do cristão. A primeira é anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. A primeira coisa que nós precisamos é pregar em tempo e fora de tempo. Nós precisamos anunciar a palavra da salvação, porque muitos estão perecendo, muitos estão padecendo. Estamos vivendo uma das gerações mais violentas, onde o amor tem se esfriado. É bem verdade que a palavra de Deus está se cumprindo, que a Bíblia diz que no final do tempo o amor de muitos se esfriaria, e nós estamos vendo isso, mas nós, como atalaias do Senhor, nós precisamos propagar e anunciar as boas novas. E a segunda coisa que nós precisamos é permanecer firmes, inabaláveis na presença do Senhor, porque nós estamos vivendo dias maus, mas você, como atalaia, você precisa se posicionar. Se o atalaia não avisar aos ímpios sobre os seus maus caminhos e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Deus, ele traz um alerta a mim e a você, que pecado continua sendo pecado, que idolatria continua sendo idolatria, mas o Senhor, ele veio para salvar, para dar vida e vida com abundância. A mensagem será cobrada diante de Deus. Escreveu o apóstolo Paulo: e ai de mim se não anunciar este evangelho.
1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. O apóstolo Paulo, ele enfatiza, ele disse: ai de mim se eu não anunciar este evangelho. O Senhor Jesus, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho e ensinai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos. Nós precisamos anunciar e propagar a palavra do reino. Também é dever do justo perseverar até o fim, porque se ele ceder à sua justiça, não será levada em conta, conforme ensina o Novo Testamento. Nós precisamos permanecer de pé, firmes, inabaláveis, acerca de tudo que sobrevém, está acontecendo em nossa volta. Mas nós precisamos, a todo tempo, estar firmes com o nosso Senhor. Segundo subtópico, a responsabilidade do ímpio. Quando anunciamos o Evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Não se preocupe, tão somente pregue a palavra. Queira ouvir ou não queira ouvir, não importa. Faça a sua parte. Continue anunciando, continue pregando. Deus disse a Ezequiel: quem ouvir, ouça. E quem deixar de ouvir, deixe. O Senhor está dizendo: mas continue pregando, continue falando do amor de Deus. A expressão usada pelo Senhor Jesus, quem tem ouvido, ouça. Em passagens paralelas e também em Apocalipse, é uma frase similar que vem de Ezequiel. Isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do evangelho que pregamos. O Senhor Jesus, ele por diversas vezes dizia: quem tem ouvido, ouça. Quando o Senhor envia a carta às igrejas ali da Ásia, no livro de Apocalipse, o Senhor sempre terminava a frase dizendo: aquele que tem ouvido, ouça o que diz o Senhor às igrejas. Então, nós precisamos entender que, queira o pecador ouvir ou não, mas nós precisamos continuar anunciando as boas novas. A terceiro subtópico deste quarto tópico, a extensão da nossa responsabilidade. Quando o justo se desviar, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão se esfriando na fé ou que se afastaram dos cultos, principalmente na época do isolamento social. Isso pode levá-los ao completo desvio. Nós precisamos atentar para isso, a responsabilidade nossa, que muitos têm se esfriado na fé, assim como a nação de Israel. Observe que a profecia de Ezequiel, do capítulo 37, do vale de ossos secos, ele vê um vale, o Senhor toma ele e coloca ele no meio de um vale de ossos secos. Todos nós sabemos que ali é uma profecia a qual o Senhor estava mostrando para Ezequiel de como se encontrava o estado espiritual da nação de Israel, mas que o Senhor, ele disse para o profeta: acaso poderão reviver esses ossos? E Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. E o Senhor disse para Ezequiel: profetiza, filho do homem,
sobre os quatro ventos, sobre este vale. E a Bíblia diz que quando ele profetiza, os ossos com os seus ossos começaram a se juntar, e ali se levantou um grande exército, mas não tinha vida. Tinha um grande exército de pé, mas não havia vida. Aí o Senhor diz para ele, profetiza ao Espírito que sobrevenha sobre ele. E ali veio o Espírito sobre aquele grande exército e eles se tornaram um grande exército de almas viventes. Ou seja, o Senhor estava dizendo para aquela nação que Deus ia restaurá-los espiritualmente, que iam trazer de volta a vida, porque eles estavam mortos espiritualmente. E o meu papel, o seu papel, é de alertar que haverá um tempo de avivamento no meio do seu povo, e que Deus vai levantar uma grande geração, aqueles que se encontram caídos, aqueles que se encontram prostrados. Deus vai levantar e vai fazer um grande exército poderoso que vai marchar sobre esta terra, propagando a palavra do Senhor como a atalaia do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que a cada dia as mãos do Senhor estejam estendidas sobre nós. Desde já, nós te agradecemos em nome de Jesus.